Questão de número 38, vamos fazer a análise e responder. Uma carga trifásica simétrica e equilibrada tem configuração estrela. Alimentada por um gerador trifásico, também simétrico e equilibrado, com sequência de fase direta. Então, sequência de fase direta é a sequência BC. O fator de tensão de linha BN, então, fase B com neutro é 220, fase 58 graus. Considerando esse sistema, analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta. Aqui eu tenho várias afirmativas, então vamos ver como é que o comportamento, né, dessas afirmativas para fazermos uma análise. Então, o fator de tensão AN está 120 graus adiantado em relação ao fasor BN. 2. O fasor CN é 120 graus atrasado em relação ao fasor BN. Logo tem módulo igual a 220 e fase menos 102. E assim por diante. Galera, então, primeiro temos que analisar essa sequência de fases, né? Nós temos lá a sequência ABC, sequência direta. Sequência ABC. Só que eu vejo que as alternativas estão falando muito da ligação entre fase neutra, né? E depois fase. Então vamos colocar aqui, galera. Então, fase A pro neutro, fase B pro neutro, fase C e neutro. Beleza, galera. Então aqui, basicamente, ó. Então, basicamente, numa ligação fase-fase, circuito trifásico, eu vou ter aqui ABC, né? Sequência de fase ABC, então eu vou ter raiz de 3 primeira fase aqui com neutro. Dessa forma, a conversão, se eu pegar uma sequência de fases com neutro, eu consigo convertê-la em fase. Então, o ângulo de fase inicial mais 30 graus. Então, beleza. Ali em cima, ele me deu BN, né? Então, tensão isso aqui é praticamente tensão de fase, né? Ele me deu aqui tensão de fase. Ele chama de tensão de linha BN, mas é tensão de fase. A fase B. B em relação ao neutro. 220, fase 58. Aqui é a minha referência, né, galera? Então, 220. Fase 58. Beleza, então isso aqui vocês já aprenderam, né, que é a sequência de fases. Eu tenho a referência aqui em B. Então, a próxima, ABC, né? Então, depois do B vem o C. Eu vou acrescentar menos 120 graus, depois mais 120 graus a fase inicial. Então, vai ser assim, ó. Aqui é a fase inicial, é 0, né? 220, fase 58 graus. Já é o valor do fasor. Aqui embaixo, vou para o C, né? Que é A, B, C. Na segunda sequência vai ser 220. Aqui vai ficar 58 graus. Fase inicial, né? Mais, eu somo mais menos, então menos 120 graus. E vamos dar um valor de 220 volts
fase menos 62. E agora a sequência não é ABC, então ABC, aqui como a referência era B, então o zero fica no, a referência fica no B, né? B, menos 120 graus, agora 220, fase inicial 58, mais 120 graus. E aqui eu vou ter 220, 58 mais 120, eu vou ter valor de 1,8 graus. Beleza, vamos ver que se somente com o que encontramos aqui conseguimos resolver as questões, tá? Então, o fasor AN está 120 graus adiantado em relação ao fasor BN. Não, o fasor AN está 120 graus, certo? Totalmente, né? Porque é menos 120 mais 120. Então, o fasor inicial 58 mais 120 graus é a fase AN, beleza? Em relação ao fasor de tensão BN. Logo, tem módulo 220 volts. Então, é o módulo 220 volts. E fase 178, correto. Primeira, está correto. Segunda, o fasor CN está 120 graus atrasado em relação ao fasor BN. O fasor CN está 120 graus atrasado, beleza. Portanto, é 58 menos 120 dá menos 62. Então, logo, o módulo é igual a 220 e a fase 62, correto. Terceira, a corrente que circula na fase AN está defasada de 120 graus em relação à corrente de linha. Então, a corrente que circula na fase AN está defasada de 120 graus em relação à corrente de linha. Então, aqui eu estou falando de tensão, né? Então, comparando aqui as fases AN, né? Fase, vou colocar aqui, ó, corrente de fase, beleza? Corrente de fase e corrente de linha. Então, tudo isso eu estou fazendo uma comparação entre as mesmas fases, e a defasagem dela vai ser 30 graus. Se eu quiser saber a corrente de fase, vai ser raiz de 3 AN, né? Que é o fasor, é o módulo, e o ângulo, né? Vai ser 178 graus mais 30. Vamos saber a corrente de linha. Então, em vez de ser 120 graus, a corrente de fase AN está defasada de 30 graus. Isso para todas as fases, né? Considerando que o sistema é equilibrado. Então, aqui eu tenho um erro. Então, correto, erro. Quarta, a tensão de fase nos terminais AB tem módulo igual a mais de 3 vezes a tensão de linha e fase de 30 graus. À frente da tensão do fasor da tensão de linha N. Olha, é isso aqui que nós fizemos, né? Então, o fasor, ele chama aqui a tensão de fase, né? Tensão de fase, que é o próprio AN. E essa constituição aqui, a tensão de linha dele, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a
tensão de fase, ângulo inicial mais 30 graus. Voltando lá, tensão de fase, os terminais AB tem módulo igual a raiz de 3. Veja a tensão de linha. O que tem aqui, galera? Veja aqui a banca, ela deu uma vacilada, né? Porque ele falou a tensão de fase nos terminais. Então, inverteu, né? A tensão de linha. Para ver se a minha análise está correta, né? A tensão de linha nos terminais AB tem módulo igual a raiz de 3. A tensão... Veja a tensão de linha, tensão de fase e fase 60 graus à frente do fasor de tensão. Porque tudo começou e ele chamou a N de tensão de linha. Na verdade, a tensão de fase. Pela lógica dele está correta aqui, né? Só que a questão tinha que ser anulada. Porque ele chamou isso aqui de fasor de tensão de linha. E esse fasor é tensão de fase. Beleza? Então, pela lógica dele estaria correta, né? Mas como ele inverteu as nomenclaturas, então por isso que é interessante verificarmos e estarmos atentos, né? Porque a banca considerou a quarta, né, correta. A quarta aqui correta, pela lógica utilizada aqui na questão. Só que na verdade ela está errada. E toda a questão está errada, porque ele chamou de fasor de tensão de linha BN, não. BN é tensão de fase. Logo a questão 38 deveria ser anulada. Então espero que vocês tenham entendido a lógica, né, da questão. A banca vacilou aqui numa nomenclatura. Isso pode acontecer, né? Errar é humano, mas alguém pode ter ficado com um ponto a menos e não ter sido aprovado nesse concurso. Mas beleza, por isso a questão 38 está anulada. Mas espero que vocês tenham entendido a lógica aqui das chagas simétricas e como eu faço na determinação das correntes de linha e das correntes de fase. Eu falo correntes, mas também isso aqui pode ser aplicado à tensão. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.